Eles construíram essas pedras. Abriram cada uma dessas sepulturas que a gente está pisando agora e deram aos mortos um lugar para repousar. Eu tenho certeza, ou talvez não, que os nativos da região acreditaram que eles deram um bom descanso para os guerreiros que aqui partiram. Talvez eles tivessem acreditado que eles estivessem honrando bons guerreiros. Enfim, era uma cultura que eles não conheciam. Mas pra gente, pra nossa linhagem, não digo a nossa linhagem diretamente direcionada aos Vargheim, ao nosso sangue de fato. Porque não é assim que nossos guerreiros descansam. Um Vargheim nunca vai temer a morte. O que a gente teme de verdade é a gente morrer em algum momento sem honra. O esquecimento desse nome. Aos que estiveram no nosso primeiro rito, sabem como que o nosso sangue sobreviveu. A gente sobreviveu através de teimosia e honra, sacrifício. Os nossos ancestrais disseram isso durante aquela possessão. Só que o abandono daqueles que deram a sua vida para que outros pudessem continuar caminhando também aconteceu aqui. Não só nas neves, não só nas terras distantes, não só dentro de um barco cremando. Nossos ancestrais, que a gente está pisando hoje, eles deveriam ter recebido seus ritos da maneira correta. Os seus nomes deveriam ter sido pronunciados durante a partida deles. Suas histórias deveriam ter sido contadas de verdade por cada um de nós que está aqui. Mas vocês sabem o que a gente lembra desse lugar? A gente só lembra dos ossos no chão, a gente não lembra o nome desses guerreiros, porque a gente nem sabe quem foram. Mas a gente sabe que fez parte da nossa história. Eles caminharam para que a gente pudesse correr hoje. Eu sempre disse para vocês que ser um nórdico de verdade não está direcionado a combates o tempo todo. Nunca vai estar direcionado a só bebida. Está direcionado também à ancestralidade e àqueles que vieram antes da gente. E aqueles que vieram antes da gente tiveram a sua ida para Valhalla negada. É sagrado esse lugar, ele carrega dois significados. E ele é sagrado porque os nossos ancestrais repousam aqui, e é marcado pela desonra porque eles não receberam aquilo que deveria ser deles. O que acontece é que a gente está aqui hoje para mudar essa história. A gente está aqui para reconhecer esses que partiram sem nome, sem glória de fato. Para eles foi glorioso o final. Mas imagine, para nós, nórdicos, chegar no final da nossa vida e de repente os portões de Valhalla estarem fechados pra gente. O que aconteceu nesse lugar não pode ser desfeito. Não tem como, é impossível. Os ossos aqui não podem ser devolvidos de forma alguma e as sepulturas não podem ser reconstruídas como eram. Eles não podem ser devolvidos a Valhalla da forma que deveriam ser. E o tempo também não pode ser devolvido. Tem uma coisa que o tempo não conseguiu destruir, como ele sempre destrói: a memória desse lugar. Como vocês sabem, eu não sou daqui. O meu pai me contou histórias, o que eu conhecia sobre a nossa cultura foi tudo histórias, até eu começar a vivenciar de verdade, até eu encontrar vocês. Mas a memória desse lugar, a memória que esse lugar carrega, isso tem que ser passado para frente, da mesma forma que meu pai passou para mim, mesmo sem eu nunca ter pisado aqui antes disso. Eu preciso que todos vocês entendam. Um povo não desaparece quando seus guerreiros morrem. Um povo desaparece quando ninguém nunca mais vai pronunciar o nome deles. Eu preciso que vocês entendam o quão sagrado esse lugar e a dor que ele carrega ao mesmo tempo. A partir de um momento, quando um povo para de contar histórias, quando ninguém mais se lembra de onde veio, é onde tudo acaba. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente não veio aqui para conquistar essas ruínas, para limpar esses ossos e fazer um enterro digno. Isso permanece aqui como nossa herança. A gente veio aqui reconhecer cada um dos guerreiros que partiram hoje. Não só reconhecer eles como parte da história dos Vargheim. Reconhecer aqueles que partiram não só como nossos ancestrais diretos, mas partiram, às vezes eram não só guerreiros, às vezes eram curandeiros, às vezes eram simples construtores ou simples fazendeiros. Nunca desmerecendo esses trabalhos, mas eram do nosso povo. Eles honravam os mesmos deuses que a gente honra hoje.
E por isso, hoje, esse ritual vai ser conduzido, não vai ser nenhum ancestral, vai ser conduzido por nós todos. Por mim. Eu vou pedir para vocês que rezem no seu Forçar 8, um rezar aí, para que nós iniciemos. Eu vou rezar junto com vocês, em memória àqueles que partiram. Todo mundo dá um rezar aí, no Forçar 8, por gentileza. Tyr, guardião da honra, julgue a palavra que será dada diante essa terra. Freya, receba aqueles que partiram em batalha e cuide daqueles que repousam longe de suas casas. Freyr, abençoe a terra que guarda os seus restos. Heimdall, guardião de todos os caminhos e os olhos daquilo que podem ver tudo. Vigie aqueles que partiram e aqueles que ainda caminham. Loki, meu patrono, Senhor das mudanças, lembre-nos de que o tempo pode transformar todas as coisas, mas jamais deve transformar nossa memória em esquecimento. E Skaad, Senhora das montanhas do inverno, cubra nossos ancestrais com força e silêncio das terras antigas. Meu panteão antigo, testemunhe, porque hoje não estamos aqui apenas para falar sobre os mortos. Estamos aqui para falar com eles através das memórias que um dia passaram por esse lugar, por povos que não foram reconhecidos da maneira certa e que foram recebidos de uma maneira incerta. Ancestrais dos Vargheim, ancestrais de outras linhagens que vieram antes da gente. Os primeiros entre todos aqueles que caminharam. Aqueles que lutaram, sangraram e morreram sem saber que viria depois deles. Peço que me escutem. Seus descendentes estão aqui. Nós reconhecemos sua existência, reconhecemos seu sofrimento e reconhecemos a sua história. Reconhecemos que vocês fazem parte de nós. Talvez o tempo tenha levado seus nomes. Talvez tenha destruído suas pedras, tenha apagado os sinais de suas sepulturas. Talvez as espadas e os machados que carregaram hoje estejam enferrujadas, os escudos estejam quebrados. Mas não apagou seu sangue. Hoje estamos aqui não somente com uma linhagem. Existem outras aqui presentes. E eu prometo para vocês, hoje dentro da nossa família, dentro dos Vargheim, aqueles portadores do sangue e aqueles que não portam, eu juro a vocês, vocês nunca serão esquecidos pelo que fizeram. Agora, diante de todos os mortos aqui presentes, diante dos deuses que observam a nossa palavra, diante dos nossos irmãos que aqui caíram, e diante daqueles que nascerão depois de nós, eu preciso que todos aqui presentes jurem junto comigo. Nós vamos fazer um juramento de sempre lembrar deles. Então repitam comigo. Nós juramos lembrar. Nós juramos lembrar. Juramos honrar aqueles que vieram antes de nós. Juramos honrar aqueles que vieram antes de nós. Nós juramos carregar a sua história. Nós juramos carregar a sua história. Juramos ensinar aos nossos filhos os nomes daqueles que vieram antes. Juramos ensinar aos nossos filhos antes daqueles que vieram antes. Juramos proteger a memória daqueles que não puderam proteger a própria. Juramos proteger a memória daqueles que não puderam proteger as próprias. Quando o tempo tentar apagar seus nomes, nós lembraremos. Quando o tempo tentar apagar seus nomes, nós lembraremos. E quando o mundo esquecer de suas histórias, Não vamos esquecer de suas histórias. repitam comigo. Nós contaremos. Nós contaremos. Quando não restar pedra sobre pedra, nós ainda saberemos que vocês estiveram aqui.
Enquanto existir o sangue Vargheim, nenhum deles será esquecido. A partir disso, terminamos o juramento. E vamos reconhecer. A partir de hoje, essas ruínas não vão ser mais apenas ruínas perante a nossa família. Essas pedras não serão apenas pedras. E este cemitério não será apenas um lugar perdido entre terras antigas. Para nós, o significado é muito maior. Esse lugar vai representar a memória. Um lugar onde os mortos vão repousar. Um lugar onde a nossa história vai permanecer. Um lugar que nos lembra que os Vargheim não começou só conosco, nem perante outras linhagens. E também não vai terminar com a gente. Nós nunca iremos apagar a desonra que esse lugar sofreu. Nós vamos lembrar dela. Não esconderemos a ferida. Assim que vocês saírem daqui, quando estiverem mais velhos, quando estiverem seus descendentes, falem para eles sobre isso. Não esqueçam. Esse peso que a gente carrega é o peso da gente não abandonar os mortos novamente. É o peso de honrar aqueles que vieram antes, honrar os nossos irmãos agora e honrar os irmãos que conheceremos no futuro. Nós não abandonaremos os mortos novamente. Que essas pedras permaneçam, que essa terra permaneça e que os nomes permaneçam. Que todo Vargheim que um dia caminhar durante essas ruínas, perante essas ruínas, saiba que nunca vai estar sozinho. Assim como os irmãos aqui presentes também sabem disso. Sob os pés estão os mortos. Em seu peito está o sangue deles. Em sua voz está a responsabilidade de lembrá-los. Pelos que vieram antes de nós, gritem comigo, meus irmãos. Hail aos nossos ancestrais. Pelos que caminham conosco, hail aos que caminham vivos. Pelos que ainda não nasceram e carregarão esses nomes. Hail Vargheim. Enquanto houver sangue, enquanto houver memória, enquanto houver alguém disposto a carregar este nome perante toda a teimosia, assim como nossos ancestrais sobreviveram, Vargheim irá sobreviver. Vargheim viverá. Que os mortos sejam honrados, que os vivos se lembrem, e que os filhos carreguem de seus pais as lembranças. Que os nomes jamais sejam esquecidos, e que enquanto existir um Vargheim nessa terra, o legado dos primeiros permaneça. Podem se levantar, irmãos. Skál! Skál, meus irmãos, Skál! Ska! Hoje a gente termina um rito. Não foi algo místico, porque eu precisava que vocês entendessem o que é esse lugar. Os deuses ouviram a gente, e os nossos ancestrais hoje repousam com um pouco mais de paz, sabendo que eles são lembrados. Poucos nórdicos vêm a esse lugar, como eu tinha dito para vocês. A maioria se direciona a Ambarino, se direciona a combates intensos, se direciona a sangue sem parar. O que mantém uma linhagem viva, uma cultura honrada de fato, sempre vai ser a ancestralidade e a lembrança. Eu espero que todos vocês reconheçam isso a partir de hoje. Reconheçam que para a gente estar pisando aqui, nesse lugar, olhem quantas caveiras foram derrubadas, pensem quanto sangue foi derramado. Sangue também de pessoas inocentes. Não protejam somente o nosso lado. O lado dos nativos da região, eles também tiveram perdas, também tiveram baixas por nossa causa. Então, pode falar. Não é por nada, não, mas eu tô tendo alucinação, esse homem aqui tá... Ah, tá. Ele tá. Deixa quieto, deixa quieto. Usa o músculo F2, Icrus. Pronto. Aí nós vai pegar uma resfriada aí. Aqui nesse lugar, não houveram apenas baixas nórdicas. Houveram baixas nativas. A região do norte é nossa, mas também é deles. Por isso hoje existe essa divisa. Foi por conta dessa guerra, tá? E eu espero que vocês lembrem disso. Espero que lembrem do que esse lugar carrega. E eu espero que quando vocês tiverem seus filhos, seus descendentes, vocês expliquem para eles também
que a nossa cultura nunca foi só combate. Também tem história que, infelizmente, muitas das vezes foi construída através do combate. A gente tem nossos ritos, temos nossos ancestrais e nossos deuses a quem devemos cultuar. Esse lugar é sagrado. Não se esqueçam disso. Ok. Perante aos deuses, Skol, meus amigos. Qual? Skol. Como eu falei, hoje não foi algo tão místico, é algo que eu queria ensinar para vocês de fato. Que é muito mais do que os povos ao redor falam. Bem-vindos à nossa ruína dos ancestrais. Quando vocês estiverem perdidos, precisarem de preces, aqui é um excelente lugar. Talvez nem só os deuses possam ouvir vocês. Às vezes aqueles que caminharam antes também.